Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar as informações sobre o nosso Vascão. Vasco joga amanhã contra o Lanús lá em Buenos Aires, o Vasco já embarcou para a Argentina, muitos torcedores também, apesar dessa situação caótica do Vasco, muitos torcedores também embarcando para Buenos Aires, onde o Vasco vai jogar. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como estava o aeroporto hoje lá, o Aeroparque em Buenos Aires, com muitos torcedores do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar sobre uma polêmica também, porque o jornalista Gui Camarda publicou que um bilionário inglês teria procurado o Vasco, né, para compra da SAF, interessado em comprar a SAF, e o presidente Pedrinho não havia nem respondido o contato, né, desse empresário. Hoje o Vasco se manifestou dizendo que é mentira, né, que isso não aconteceu. Enfim, a gente vai trazer esse fato aqui também para o nosso vídeo, que começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vou começar esse vídeo aqui falando com você que vai para Buenos Aires amanhã, que vai no jogo amanhã do Vasco contra o Lanús e ainda não sabe como ir até o estádio de La Fortaleza. Você pode procurar a BRAR, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então você que vai para Buenos Aires, já está a caminho, já está em Buenos Aires, porque tem muito vascaíno lá também, procure a BRAR, que eles fazem o transfer, tá? Te leva até o estádio com segurança e faz o transfer na volta também, com segurança e com escolta policial, beleza? BRAR, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você entrar em contato e já garantir o seu transfer para essa partida. Bom, vamos continuar então aqui falando de Buenos Aires, né? Porque o Vasco já está a caminho da capital argentina, treinou hoje de manhã com Fernando Diniz, né? Primeiro treinamento de Fernando Diniz, e embarca para Buenos Aires, onde enfrenta o Lanús amanhã. A expectativa é que o Vasco vá com força máxima, né? A estreia de Diniz seja aí com força máxima. Vamos ver se o Vasco tem uma postura diferente contra os argentinos. Bom, já tem muito vascaíno, né, que está chegando em Buenos Aires. E hoje o MC Darlan, parceiro MC Darlan, que também está em Buenos Aires, postou ali uns vídeos de como estava o aeroporto, como estava o avião. O avião, meu amigo, repleto de vascaíno, parecia até voo fretado, mas não era não. Era um voo mesmo comercial, a galera partindo, né, para Buenos Aires, e eu vou colocar aqui para você sentir a empolgação do torcedor. Vasco! Atenção, vascaínos! Nada! Então como é que é? Casaca! A turma é boa! É mesmo da buraca! Vasco! Vamos todos cantar de coração! A cruz de malta é o nome do herói do português! Vamos! Sua imensa torcida é bem feliz! A de sul desse país! Na céu brilhar, que faz essa galera! Vamos gritar, meu povão! É gol! A rede vai balançar! Vai balançar! O Vasco da Gama, meu bem! Campeão de terra e mar! Tá aí, né, cara? Mesmo com todos esses problemas, com o time sendo um AM gigante, todo mundo desmotivado, mas, enfim, os ingressos, cara, da torcida visitante já estão esgotados para essa partida, tá? A torcida do Vasco esgotou os ingressos para esse jogo. É uma loucura, a torcida do Vasco realmente é uma loucura. E vamos que vamos amanhã lotar o nosso setor lá em Buenos Aires e buscar essa vitória para o Vasco se manter vivo na Copa Sul-Americana. Bom, agora vamos de polêmica, né? Porque durante a semana, o jornalista Gui Camarda, ele publicou, o Gui Camarda que foi apresentador do canal do Edmundo já, ele publicou que o presidente Pedrinho ignorou o interesse de um bilionário inglês em adquirir a SAF do clube. Segundo o jornalista, o presidente do Vasco não demonstrou interesse em conversar com esse investidor estrangeiro. Segundo Camarda, ele próprio tinha ajudado a intermediar o contato entre a diretoria do Vasco e uma empresa multinacional sediada em Londres.
interessado em comprar a SAF com valores acima do que havia sido investido pela 777. Enfim, eu vou colocar aqui o que o Gui publicou, né, a informação que ele deu, e depois leio a nota oficial do Vasco. Pedrinho, eu falei isso algumas vezes aqui já, tá? Eu já falei algumas vezes aqui. O Pedrinho queria vender? Ele quer mesmo? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, junto com um outro cara, a gente trouxe uma empresa gigantesca de Londres para conversar com o Vasco. Estava muito interessada em fazer uma oferta até maior do que a 777 tinha feito, tipo, valores maiores e tudo, e empresa 100% profissional. Eles desdenharam. A gente teve a assinatura dos caras da empresa, chegou a ter umas 2 reuniões ali, acho que teve uma ou duas reuniões para falar sobre o assunto, nunca com o Pedrinho, sempre com os pares dele lá e tal. E depois o dono da empresa falou: quero fazer uma virtual, com o Pedrinho participando. O Pedrinho não quis participar, cara. Aí ele falou: não, quero falar com o presidente, não quero falar com o braço direito, quero falar com o cara, eu tô disposto a botar mais de 1 bi aqui nesse clube. E então, assim, eu adoro o Pedrinho, assim, eu não conheci ele muito, só falei 1 ou 2 vezes, mas achei muito estranho. O cara ficou putaço, o cara da empresa falou: cara, que é isso, tá doido? Tipo assim, que custa só participar da reunião? Eu quero mostrar a minha empresa pro presidente, falar com ele sobre isso. Então, cara, para mim isso é uma atitude de quem não quer vender, entendeu? Sinceramente falando aqui, se ele me desmentir aqui, ou falar alguma coisa no sentido de, não, a gente queria, mas tive um problema de saúde, eu peço desculpas. Mas ele não quis falar, não quis participar. E achei que até foi uma certa soberba. Não, comigo só depois que assinar tudo, pagar. Tipo, cara, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vamos. Bom, hoje o Vasco desmentiu essa informação. O Vasco publicou o seguinte, ó: a informação divulgada pelo jornalista Gui Camarda é falsa. O presidente Pedrinho nunca se recusou a dialogar com investidores interessados no clube. Não houve qualquer contato entre os supostos investidores ingleses citados pelo jornalista e o Vasco da Gama. A atitude irresponsável do jornalista já foi comunicada ao escritório jurídico responsável pelas tratativas preliminares com potenciais investidores. O caso está sob análise para a adoção das medidas legais cabíveis. Foi o que o Vasco se manifestou, basicamente dizendo ali, né, que ia entrar na justiça contra o jornalista. Bom, vamos aguardar, vamos ver se o Gui traz alguma outra informação, mais detalhes, né, dessa suposta negociação, esse suposto interesse, né, do bilionário inglês, e tendo mais atualização a gente traz aqui no canal. Beleza? Os dois lados estão expostos aqui, você fica à vontade a tirar a sua conclusão. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!